e do poder de Deus. Quando não conhece a palavra, comete erros, porque não conhece a palavra. Quando não conhece a palavra, muitas vezes cai em cilada, porque lhes falta o conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra nos protege, nos guarda. É por isso que a escola dominical é uma bênção. Quando conhecemos a palavra, conhecemos a Deus. E quando conhecemos a Deus, confiamos nele. Porque sabemos que ele é misericordioso. E sabemos que operando ele, como diz Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu era. E ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando conhecemos a Deus, temos a convicção de que Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. E aí andamos pela palavra, ainda que chorando muitas vezes, mas com a certeza de que Ele nos consola. E às vezes em meio ao choro, sentimos a presença do Espírito Santo, ouvimos a voz do Espírito Santo, ouvimos a voz dele dizendo: acalma-te, eu estou contigo. Adquirimos forças, sacudimos a poeira, erguemos a cabeça. Erga a tua cabeça e marche, porque lá na frente esse choro de angústia será transformado num choro de alegria, e o nome de Jesus Cristo será glorificado na tua vida. E aqueles que olham para você e diz: ela não vai conseguir, ele não vai conseguir, ele não vai sair dessa, vão ter que olhar e dizer: verdadeiramente Deus fez um milagre. Chore, mas chore na presença dele. Glória a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Verso 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando a gente vai lá para Gálatas capítulo de número 5, a partir do verso de número 21, onde a Bíblia fala do fruto do Espírito, aí você vai ver ali mansidão, fruto do Espírito. E Jesus aqui em Mateus capítulo 5, verso 5, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ser manso, tem pessoas que já é mansa, de natureza mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho um irmão que não é crente ainda, porque vai se converter em nome de Jesus Cristo. Mas para ver aquele camarada com raiva, está nele. Eu fico olhando para ele e falo: Jesus, eu podia ser assim. Você está falando com ele e ele, é uma tranquilidade. Desde pequeno, quantas vezes a minha mãe
batia em mim, nos meus irmãos, e o Maurício não apanhava, e tinha sido eu que tinha provocado a encrenca toda. Mas como o Maurício sempre foi bem tranquilo, manso, aí minha mãe não acreditava, e o que mais apanhava era eu e o meu irmão mais velho. E ele bem sempre foi tranquilo. Para discutir com alguém, nossa, dá de quase arrancar as orelhas dele. Sempre foi manso, tranquilo, sossegado. Isto não é fácil, irmão. Quem já tem isso de si mesmo é uma maravilha. Mas e quem é sanguíneo? Sofre. Porque para ser bem-aventurado tem que ser manso. O crente não pode estar dando patada nas pessoas. Não, tem que ser manso. Não pode estar retrucando. É claro que não tem que ser bobo. Eu sou crente, está lá descendo o carro. Não, eu sou crente, não. Tem hora que levantar a cabeça. Opa, espera aí. Não é bem assim não, vamos conversar. Nós precisamos de ser manso. E muitas vezes, irmãos, de nós mesmos, nós não conseguimos isto. Se nós não nos humilharmos diante de Deus, não nos curvarmos diante dele e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a controlar o nosso emocional, o nosso nervosismo. Quando pensa que não, a gente permita-me aqui, a gente fica igual jumento, dá patada para tudo quanto é lado. Mas quando nos curvemos diante de Deus e pedimos ao Espírito Santo que nos ajude, que nos dê graça, nos ajude a caminhar, porque às vezes a palavra que veio e não vigilou, soltou, por causa do nervosismo, soltou, já era. Você se tornou escravo daquilo que você falou. Tiago escreveu isso. Não queria, mas foi, tentou voltar sem jeito. É o tropeço na palavra. Aí depois tem que pedir perdão. E para isso precisamos de ter humildade, sermos humildes. Pedir ao Espírito Santo que nos encha, nos ensine a sermos humildes, para na hora em que precisarmos pedir perdão, nós chegarmos até o irmão, me perdoe, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Tem pessoas que têm uma dificuldade doida de pedir perdão. Uma dificuldade terrível, ela é do temperamento. E só o Espírito Santo pode trabalhar isto. Mas o Espírito Santo trabalha. E aos pouquinhos a pessoa vai conseguindo. Não só pedir perdão quando erra, mas liberar também o perdão. A palavra de Deus diz que aquele que não perdoar o seu irmão, não será perdoado por Deus. Ou seja, se eu que sou pecador não perdoar o meu irmão, como que serei perdoado por Deus? Quando pecamos, quando erramos contra o nosso próximo, vamos até ele. A Bíblia Sagrada diz, olha, quando chegares até o altar
com a tua oferta, e lembrares que tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, vai até o teu irmão, reconcilia-te com ele, depois volta e oferece a tua oferta. Senão não adianta, não dá jeito. E para fazermos isso, conseguirmos isto, precisamos de ter mansidão na nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Verso de número 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Isso precisa de ter e estar dentro de nós. O crente precisa ter fome e sede de justiça. Ainda que o meu inimigo, o teu inimigo, aquela pessoa que não gosta de você, que te deseja o mal, que quer ver você sofrendo, que te afronta todos os dias, te chama disso ou daquilo, quer ver você simplesmente numas condições terríveis, não quer ver jamais você bem. Se nós temos sede de justiça, aí quando esta pessoa sofre uma injustiça, nós jamais podemos nos alegrar nisto. Porque a justiça, ela tem que ser feita. Mas ele não gosta de mim, mas ele apronta comigo. Ele não vai com a minha cara, mas sofreu uma injustiça. Eu não posso me alegrar com a injustiça, ainda que seja do meu inimigo. Porque dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, tem que ter esse sentimento de justiça. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus é justo. Toda justiça está em Deus. E a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo, ou seja, de Deus. E se eu quero me parecer com Cristo, se nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam em nós Cristo, eu preciso ter sede e fome de justiça. A polícia arrebentou com o camarada, bem feito com o infeliz. Espera aí, foi numa troca de tiro. A polícia agiu da maneira que a lei manda ela agir, então ótimo, é uma autoridade e está ali para agir com justiça. Mas a polícia agiu de uma maneira injusta. Os delinquentes se entregaram, estavam totalmente entregues, não oferecia mais nenhum perigo, mas eles chegaram e executaram. É injustiça, e eu não posso me alegrar com isso. Por mais que dentro de nós esteja um sentimento de revolta, por causa das autoridades que são corruptas, das leis em que o pai de família está preso dentro de casa e o bandido está solto, mas nós não podemos nos alegrar nas injustiças, porque bom seria que todas as autoridades praticassem verdadeiramente a justiça, porque Deus é justo, e nós precisamos ter sede de
justiça. Não podemos nos alegrar com as injustiças sofridas por qualquer uma pessoa que seja, ainda que seja nossa inimiga, nosso inimigo. Foi injusto com ele? Foi, então não posso me alegrar. E Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Verso 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordioso. O que é misericórdia? É eu me colocar, nós nos colocarmos no lugar daquele que necessita, sentirmos a dor dele como que se fosse em nós, orarmos por ele ou por ela, como que oramos para nós, intercedermos por ele, por ela, como que estivesse intercedendo por nós. Senhor, estende as tuas mãos, eu intercedo a ti por esta pessoa, estende as tuas mãos, socorre esta pessoa. Mas isso não é por obrigação, é verdadeiro um sentimento profundo, e que o Espírito Santo é que nos ajuda a desenvolver isto, misericórdia. É fácil dizermos misericórdia, praticar a misericórdia é que não é muito fácil. Praticar a misericórdia, viver a misericórdia, agir com misericórdia. Nós podemos ver um exemplo bíblico. Jesus fala do bom samaritano. Passa-se primeiro pelo camarada lá, um sacerdote, não é isso? Ou seja, alguém que deveria agir com misericórdia, devia estar cheio da misericórdia, passa e deixa de lado. Passa mais outro, deixa de lado. Mas aí vem o samaritano. E quando ele olha a situação que estava a vítima lá, ele sente dentro dele e se coloca no lugar dele. E quando ele se coloca no lugar dele, ele desce, vai até lá, pega ele, coloca sobre o seu cavalo. É isso mesmo? Conduz, limpa os ferimentos. O sacerdote tinha passado e tinha deixado de lado, e pregava misericórdia. Ele agora passa e olha. Ele poderia ser eu. Se deixarmos aí, ele vai morrer. Eu não quero estar nessa situação, então eu também não quero que ele continue assim. Então eu vou ajudar. E desce até lá, socorre ele, deixa ele no lugar, na hospedaria, deixa ele lá. E ainda diz: olha, eu vou até mais na frente. Se caso tiver mais algum gasto aí, que ele precisar, resolve, tá? Quando eu estiver voltando, eu passo por aqui e acerto com você. Isto é misericórdia.
sentir a dor do outro, socorrer como que fosse você mesmo, sentir a miséria do outro. Aí Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Já pensou se Deus não fosse tão misericordioso? O que seria de nós? Aonde estávamos nós? Aonde estava eu, muitas vezes com as minhas ignorâncias? Aonde estávamos nós, se não é a misericórdia dele? Muitos de nós, ou talvez todos, já estávamos mortos e num lugar de tormento, mas a misericórdia dele, estendida para nós, quando o diabo projetou e disse: eu vou acabar, ele disse: vai não, porque ela é minha e tira. Livramentos da parte de Deus que vem para as nossas vidas, alguns visíveis, nós vimos, meu Deus, Deus livra, outros que nós nem chegamos a ver, e ele na sua gloriosa majestade, no seu glorioso poder, antes mesmo que nós víssemos, ele já estendeu as mãos e cortou o laço. Ele é digno de glória, de honra, de louvor. As muitas misericórdias dele são as causas pelas quais nós estamos aqui. Glória ao nome dele, glória ao nome dele, glória seja dada a ele. Verso 8, ele diz assim, Jesus está aqui ensinando, e ele diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Como é que está o teu coração? Como é que está o meu coração? Como está o nosso coração? Cheio de mágoa? Se tiver, ore, peça ao Espírito Santo que arranque a mágoa, ele vai tirar. Uma certa vez eu recebi uma afronta tão grande, mas tão grande, que eu olhava para o camarada assim, na minha mente, mas vinha tanta coisa, mas tanta coisa. Aí o Espírito Santo falou assim, desse jeito assim comigo: abre a tua boca e fala. Eu falei: não é nem Deus que está falando comigo. Na hora eu falei: não é Deus que está falando comigo não, porque eu estou com... Senhor, tu sabes o que eu estou desejando aqui, ó. Então o Senhor jamais falaria comigo desse jeito aqui. Eu estou com tanta raiva desse cabra aqui, Senhor, que não tem jeito. Isso aconteceu lá no Jardim Revista. E o Espírito Santo: abre a tua boca e fala. Vai falar o que, Senhor? E abri a boca e saiu. Não o que eu queria que saísse, mas o que Deus tinha para falar. Uma semana depois eu vi o resultado, para a glória do nome dele. Eu cheguei em casa, irmãos, para mim não almoçar ou não jantar, tanto com fome, mas nesse dia eu não consegui, pastor Raul, almoçar. Eu cheguei em casa chorando, dobrei os meus, eu fui direto lá para o quarto, dobrei os meus joelhos. O que foi? Eu falei: deixa eu falar com Deus aqui. Dobrei os meus joelhos: Jesus, olha, no meu coração está assim, 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 assar. A minha vontade é disso, 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 e chorando. Mas arranque este negócio de dentro de mim, porque eu sou um pecador. E aí eu não conseguia. E estenda as tuas mãos para aquele miserável infeliz. E fui falando. Não adianta a gente ser hipócrita. Adianta
estar com hipocrisia diante de Deus. Eu engano o homem, a Deus jamais. A Bíblia diz: lancei as vossas ansiedades nos pés do Senhor. Então não adianta estar lá: Jesus, eu amo Ele, Jesus, oh Jesus, eu amo tanto, e o coração, a vontade é de matar. Aí Deus olha assim, Deus conhece o coração, conhece a intenção. Então aquilo que está dentro, solta nos pés dele. Joga. Adianta, irmão. Com hipocrisia não adianta. Está falando, a Bíblia diz, Salmo 139, verso 4: a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já sabes o que eu vou dizer. Pronto. Aleluia! Está com raiva, lança nos pés dele, fala para ele, solta tudo para ele. Aleluia! E aí pede a ajuda dele. Senhor, eu estou pensando tudo isto, Senhor, eu estou pensando, a minha vontade é essa, assim, assar, mas tem de misericórdia de mim, arranca, coloca a tua mão aqui dentro, tira isto de dentro de mim, me liberta e me ajuda a perdoar esta pessoa. Tu és lindo! Assim tem que fazer. E aí eu orando a ele, soltando tudo nos pés dele. Depois de tempo, aquilo foi saindo de dentro de mim, e graças a Deus saiu. Lance as tuas ansiedades nos pés do Senhor. Não seja hipócrita, porque Ele conhece os nossos pensamentos. E Ele diz: bem-aventurados os limpos de coração. Limpa o teu coração. Se não está conseguindo, pede ao Espírito Santo: Senhor, tira tudo aquilo que não presta diante de mim. De dentro, arranca, extrai de dentro de mim. Limpa o meu coração, porque eu quero sentir a tua paz, quero ter harmonia contigo, ter harmonia com meu irmão. Ninguém está livre de desenvolver um sentimento de raiva dentro da própria igreja. Ninguém está livre disso. Quem está? Ninguém. Nós somos cheios de falhas, cheios de erros. É óbvio que precisamos procurar nos corrigir. Por isso a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem ao seu próximo. Não, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas ninguém está livre de uma hora ou outra ficar com raiva de alguém dentro da igreja. Agora, o que não podemos é deixar que esse negócio encha o nosso coração. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Obrigado, pastor. Quando nós oramos e somos sinceros diante de Deus, e confessamos a Ele, pedimos a Ele que nos ajude, Ele conhece as nossas fraquezas. Também não pense que você tem decepcionado Deus. Não, ninguém decepciona Deus. Como eu já falei aqui no início, antes que nós nascêssemos, Ele já sabia do nosso início, do nosso meio, do nosso fim, de todos os pensamentos que ia passar pela nossa cabeça. Ele já sabia e sabe de todas as coisas. Então não fique: eu decepcionei a Deus. Decepcionou coisa nenhuma. Nós nos decepcionamos uns aos outros muitas vezes. Às vezes nos decepcionamos com nós mesmos. Mas a Deus não, ninguém decepciona a Deus. Quando Ele te chamou, Ele já sabia das tuas fraquezas. Quando você começou o dia de hoje, Ele já sabia que hoje você tinha um dia de fraqueza. Mas pede a Ele, esta noite, o Espírito de Deus arranca de dentro de você tudo isto que está no seu coração. Oh, Xanaraia, tudo. Ele é perito em fazer isso. Já vou encerrar. Verso de número 9. Ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
pacificadores. O pacificador, aonde tem uma encrenca, ele procura levar a paz. Tem um casal em encrenca, se arranhando, ele procura chegar e fazer com que eles fiquem em paz. Está havendo discussões ou discórdia entre amigos, ele nunca chega para estar botando a mão no meio e botando fogo. Não, ele chega para verdadeiramente tentar conciliar os dois. O pacificador nunca traz contenda, ele traz paz. E Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então seja um pacificador, sejamos um pacificador, e por onde nós passarmos, vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos ajudar a ser pacificadores, para por onde nós passar, a paz de Cristo venha a ser manifesta e o nome dele venha a ser glorificado. Glória ao seu nome. Verso 10 ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O verso 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Se nós observarmos aqui, ele diz aqui: bem-aventurados sois quando por minha causa. Não é pela minha causa, é por causa dele, é por amar a Cristo. Você está sendo perseguido por amar a Cristo. Você é bem-aventurado, bem-aventurada. Glória a Deus. As pessoas te perseguem porque você declara que é crente em Jesus Cristo. Você é bem-aventurado, continue declarando. Te chamam de quadrada, atiram pedra em você, por causa de Cristo. Você é bem-aventurado. Ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Anda na palavra, guarda a palavra, vive a palavra, mas tem pessoas apontando, mentindo. Você é bem-aventurado. Continue servindo ao Senhor e adorando a Ele, porque você é bem-aventurado, bem-aventurada. E aquelas perseguições, por exemplo, quando eu era do mundo, eu já ouvi muito isso. Camarada está com som, por exemplo, dentro de casa, ou coloca em cima da laje, coloca de toda altura, incomodando todo mundo, estremecendo tudo. Dá 8, 9, 10 horas da noite e está lá o som, só misericórdia. Aí o vizinho diz: ó, tribuloso, para com isso, eu quero dormir. Aí eu estou sendo perseguido. Esta perseguição não é por causa de Cristo, ainda que o som esteja em hinos que louve a Cristo, mas essa perseguição não é por causa de Cristo, é porque você não está vigiando, porque nós precisamos conhecer os nossos limites. Aí ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, mas por a causa dele. Versículo de número 11, ele diz: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Ah, se Jeremias tivesse ainda falando alguma coisa, que está através do seu livro. Quando lançaram ele na cova,
quando judiavam dele, porque ele pregava a palavra do Senhor. Os discípulos, quando foram presos, açoitados, queriam obrigá-los a negar o nome de Jesus. Nós não vamos negar. Então vocês vão sofrer, vocês vão apanhar. Sentaram no rei deles. E ele sai com as costas doendo, com vergonha nas costas, porque tinham apanhado. Sofreram. Mas a Bíblia diz que eles saíram. E as autoridades disseram assim: olha, nós vamos soltar vocês, mas nunca mais falem no nome desse Jesus. E as costas doendo, queimando. Mas eles saíram dizendo: melhor é obedecer a Deus do que a vós. E saíram glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apanharam, sofreram, mas por amor de Cristo. Aí ele diz na sua palavra: bem-aventurado quando vos perseguirem, quando mentirem contra vocês. Bem-aventurado quando fizerem perseguições terríveis contra vocês, mas regozijai-vos nisto, porque assim fizeram com os profetas antes de vós. Você está sofrendo perseguição por causa de Cristo? Continue adorando e glorificando o nome dele. Vamos nos colocar de pé e agradecer ao Senhor.